Nesta aula conheceremos o recurso alinhar e distribuir, recursos de ordenação, soldar, aparar, ou união ou exclusão, diferença, como queira, convertendo em caminhos. Então, começando com alinhamento e distribuição de objetos, você pode fazer alguns retângulos. Aí eu estou colocando com uma espessura de linha mais larga, só para facilitar a visualização. Então eu estou colocando aqui dispondo alguns objetos em alturas e distâncias diferentes. Eu seleciono os mesmos e eu posso usar o atalho Ctrl Shift A, ou ainda clicar nesse atalho aqui lá na sua barra de ferramentas. Clica no atalho, ele abre um diálogo e aqui eu vou parar o mouse e ele vai mostrar centralizar no eixo horizontal. Ainda ficou um problema, que é a distância entre os objetos, e o Inkscape também resolve nessa parte aqui de distribuição. Você clica aqui, distribuir centros à mesma distância horizontalmente. Tem uma situação onde os objetos podem ficar sobrepostos. Ele pode fazer o alinhamento e distribuição, mas ainda restaria um problema. Alinhar, distribuir, ficam sobrepostos. Então aqui eu já tenho um valor definido. No caso aqui bastaria o horizontal. Ele está dizendo que após alinhar e distribuir, eu posso ainda fazer com que as bordas deles fiquem 10 pixels de distância. Basta colocar o valor aqui, no caso 10, e clicar aqui. Então isso aí ele remove sobreposições, ou seja, objetos que estão sobre os outros. Então o ícone de alinhamento e distribuição. Então aqui você pode alinhar pela borda, pelo topo. Vou dar um exemplo no caso de uma seta. Você faz aqui um retângulo, aí duplica dando toque na barra de espaços, gira um desses aí 90 graus. Aqui eu vou alinhar pelo topo e pelo lado direito, ó. Alinhar pelo topo, porque tem uma setinha chegando no topo aqui, ó. Aí aqui tem uma setinha apontando para o lado direito, alinhou pelo topo e à direita. Então nós já vamos no próximo recurso, que é soldar. Um recurso que você pode usar aqui, ó, uma vez que você tenha dois objetos selecionados, você pode ir em caminho, união, eles viraram um objeto só. Aí aqui eu dou um segundo clique, seguro o Ctrl, e aí eu estou girando ele, eu vou colocar aqui para fazer uma seta, juntando os dois. Então eu seleciono aqui, já tenho dois objetos, esse e esse aqui. Aí eu abro, então seleciono o objeto, e se não tiver aberto eu abro a ferramenta de alinhamento. Eu vou alinhar centro na horizontal, depois eu vou em caminho, união. Isso daí usando o recurso de alinhar e soldar aqui também. Se eu quisesse cortar, por exemplo, essa ponta da seta, aí eu posso fazer aqui um retângulo, do qual eu vou tirar o preenchimento clicando nessa cruzinha aqui. Vou alinhar esse retângulo com o triângulo. Então eu tenho aqui um retângulo e um triângulo. Eu vou alinhar os dois aqui, abrindo a ferramenta de alinhamento, alinhar centros na horizontal. Bom, agora eu vou pegar e tirar a interseção dos dois. Seleciono os dois que estão alinhados, aí vai em caminho e interseção, ou seja, ele vai pegar as partes comuns aos dois. Então isso daí me permite fazer de uma seta simples uma seta mais elaborada, que a gente vê muito nas placas de trânsito. Caminho, interseção. Você também pode, se tiver muito comprido o teu retângulo, você pode usar a ferramenta editor de nós. Você pode selecionar os nós. Uma vez que o objeto tenha sido cortado, ele pode ser mexido os nós com essa ferramenta, inclusive fazendo curvas, se for o caso. Mas outra coisa que você pode usar, um outro recurso, é cortar uma ponta. Se você quiser tirar um pedaço mais da seta, você faz um retângulo sobre a parte que você quer deletar. Então seleciona os dois e vai em caminho, diferença. Então você pode então fazer isso daqui.
3 embaixo. Unir 2 objetos ou aparar 2 objetos. Tem aqui um quadrado e uma estrela que eu converti para 3 pontas. E aí eu vou girar elas, dá um clique, dá um segundo clique, gira. Agora sim eu vou alinhar, seleciono aqui os 2 objetos, abre a ferramenta de alinhamento, manda alinhar centro na horizontal e vai em caminho, união. Bom, aí o aparar vou tirar agora, vou fazer uma cópia usando a barra de espaço. O aparar eu quero tirar um pedaço dessa seta, eu faço outro retângulo aqui por cima, seguro o Shift, pode usar direto o Ctrl menos. A interseção foi o que nós fizemos com aquela seta lá em cima, que é para tirar as pontas dela. Objetos para converter em curvas. Se você fizer um retângulo, você pode arredondar os cantos, mas você não pode fazer com que aqui tenha uma curva. Você teria que converter esse retângulo, caminho, converter em caminho. É a mesma coisa de converter em curvas. Você vai agora na ferramenta editor de nós e aí você pode mexer nos nós. Quando você clica num nó, ele passa a ter alças para serem movidas. Vou usar aqui a ferramenta Bezier. Ferramenta editor de nós. Então ele não mostra alças porque está tudo como reta. Se você arrastar uma linha dessa, aí ela passa a ter alças. Aqui uma alça, aqui a outra alça. Mas por que aqui não aparece alça? Porque reta não precisa de alça para ser movida. Mas uma vez que você mova aqui, ou selecionando o segmento, diga para converter segmentos em curvas, aí você passa a ter a opção de manipular esse segmento. E aí você tem opções, muitas opções de nós. Esse nó mexe de um lado e no outro não, porque ele está aqui em nó cúspide. O nó cúspide ele tem essa característica, um nó fica isolado do outro lado. Mas se for um nó suave, ele pode mexer um pouco o outro lado. Ele mexe mais o lado que você está manipulando e o outro um pouco menos. Se for um nó simétrico, aí do tanto que você mexer para um lado, ele vai mexer para o outro, em sentido oposto. Aí tem também um nó alto suave. E aqui tem converter segmento em reta. Eu pego esse segmento aqui que compreende daqui até aqui, converter segmento em reta, ou converter segmento em curva. Aí digamos que eu quero adicionar um nó aqui, dou 2 cliques, adiciono um nó, ou então seleciono um segmento e clica aqui, adicionar nó. Ele adiciona um nó no meio daquele segmento. Então, se eu tiver um objeto convertido em curvas, eu posso pressionar também um insert. Ele vai inserir um nó a mais em cada segmento. Eu posso abrir um nó, eu clico aqui no nó, tem uma opção aqui de fechado, quebra o segmento em 2 nós não extremos. Vou fazer de novo aqui usando essa opção. Quebra o segmento em 2 nós selecionados. Agora sim, ele abriu. Para fechar, seleciono 2 nós, clica em união aqui dos nós. Então une nós, abre, adiciona nó, remove nó. Nó cúspide só mexe um lado nas alças. Esse nó aqui não é um nó cúspide, eu vou transformar ele em nó cúspide e ele passa a mover só um lado. Então vamos recapitular aqui um pouquinho o que já foi visto. Alinhar e distribuir. Ordenar, vamos ver agora a parte de ordenação. Jogar esse objeto, descer, subir um nível, no caso agora descendo, subir um nível 2, descer todos os níveis, subir todos os níveis. Qualquer dúvida, você pode dar uma pausa no vídeo e dar uma olhada nesses atalhos aqui, ó. Se eu tiver um objeto, eu vou pressionando page down, ele vai descendo, page up, ele vai subindo, end desce todos os níveis, home sobe todos os níveis. Isso é o básico de ordenar.
Aí o soldável nós já vimos, e a parte de nós é que você pode pegar até um texto, por exemplo. Esse texto ele pode ser convertido em curvas, caminho, converter em caminho. E aí agora, para facilitar, eu vou botar só contorno preto, eu vou tirar o preenchimento e vou segurar o shift, clicar aqui no preto, botar só o contorno. Vou abrir agora a ferramenta editor de nós e eu posso manipular os nós desse texto, fazer uma série de modificações que me convierem a esse texto. Então, converter em curvas permite você editar um objeto nó a nó. É isso aí, até a próxima aula.